Se tem uma coisa óbvia nessa vida, é que a cada minuto que passa, eu, você e o seu aluno estão cada vez mais velhos. E é cientificamente comprovado que o treinamento de força é uma das maneiras que você tem para poder retardar o processo de envelhecimento, essas reações fisiológicas negativas que acontecem no organismo do indivíduo. Com a prática do treinamento de força você consegue retardar esse processo. Mas antes da gente seguir com esse vídeo, já clica no curtir, compartilha esse vídeo com mais pessoas para esse conteúdo chegar a bastante gente. E clica no sininho para você, sempre que pintar um vídeo novo aqui do Instituto Corpo em Movimento, você receber essa notificação. Desapega dessa que idoso só carrega cotonete. E galera, a gente tem um mito de que o processo de envelhecimento ele está sempre muito atrelado àquele processo de que o idoso é frágil, de que o idoso tem várias limitações e infelizmente a gente vê isso muito na nossa rotina do dia a dia. Muitos idosos têm muitas limitações, têm uma fragilidade um pouco maior, mas se você vê pessoas que treinaram durante a vida toda, a gente consegue identificar um padrão de qualidade de vida melhor. Mas a partir do momento que a pessoa chegou na terceira idade, de certo ponto ela nunca treinou, nunca praticou exercício físico, sim, a gente consegue melhorar em até 30%, já tem estudos que mostram 30% aumento de força desses indivíduos com a prática do treinamento. E o Ricardo vai falar um pouco sobre os processos fisiológicos agora da prática do treinamento de força, do processo de envelhecimento, depois a gente vai falar um pouco sobre o processo de sarcopenia e a gente vai entrar também sobre a prática do treinamento. Quando a gente fala treinamento, inclui o treinamento de força, treinamento aeróbio, qual tipo de treinamento é mais adequado para essa população. Pessoal, em cima dessa informação super relevante que o professor Rodrigo trouxe, sobre essa melhora de 30% da capacidade desse indivíduo idoso empregar a força, isso aqui que a gente vem trazer é tudo baseado em estudo e baseado em artigos. Nós do Instituto sempre procuramos trazer, não o que eu e o Rodrigo pensam, mas sim o que a ciência traz para a gente como fato verídico, como verdadeiro. E a gente pensar no processo de envelhecimento, a gente tem que pensar no processo fisiológico de envelhecimento. A gente tem que pensar que no decorrer da vida desse indivíduo, os estudos já apontam que a partir entre 28, melhor dizendo, entre 28 e 30 anos, o homem, vamos colocar o homem, ele já começa a ter um regresso ali, gradativo ali nas suas funções fisiológicas, e esse processo de decadência, esse processo de diminuição, pensando nas capacidades, pensando no lado do treinamento, mas também no organismo, na saúde do organismo, na funcionalidade dos sistemas do organismo daquele indivíduo, a tendência é diminuir. Então a gente pensar em processo fisiológico, em processo de envelhecimento da parte fisiológica, temos que pensar em fatores filogenéticos e ontogenéticos. E aí, pessoal, a gente tem que pensar, se você tem essa diminuição abrupta ali, não só na parte de capacidade funcional, mas também na capacidade fisiológica do organismo desse indivíduo realizar uma determinada tarefa, que a gente tem que pensar que o nosso organismo está pronto, de prontidão ali, a todo momento, resolvendo problemas, cumprindo determinadas tarefas. Na hora que esse indivíduo vai se alimentar, na hora que esse idoso vai se deslocar, então ele tem que estar apto a resolver um determinado problema, a cumprir uma determinada tarefa. A gente sabe que no decorrer desse processo de envelhecimento vai surgindo a dificuldade desse indivíduo conseguir cumprir essa determinada tarefa, pensando tanto no âmbito externo quanto no âmbito interno, pensando no organismo desse indivíduo. E aí, pessoal, em cima o professor Rodrigo falou 30%, mas tem um dado super interessante aqui que fala que um indivíduo com 70 anos de idade, ele tem ali 20% da sua capacidade de conseguir empregar a força. E quanto mais alta for a idade desse indivíduo, menor é a capacidade dele empregar a força. Uma tendência a ir perdendo força. Exatamente. Então, se você colocar ali 70 anos, com 80 anos são 50%. Ele tem ali a metade da capacidade dele de empregar a força. Tem um estudo muito bacana que o professor Rodrigo menciona aqui, a gente já mencionou em várias
palestras do Instituto Corpo e Movimento sobre o número de queda acho que é muito importante a gente falar. 30% no Brasil, em torno de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano. Isso está muito relacionado à perda de força, à perda de potência, à perda de massa muscular, e a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E aí você pensa, exatamente, galera, você pensar nessa redução de 50% da capacidade desse indivíduo empregar força é muita coisa. E isso vai refletir diretamente na rotina da vida diária desse idoso. Que no cenário brasileiro, a gente sabe que tem muitos idosos que têm ali um familiar para poder cuidar, mas... E o que implica diretamente no custo familiar daquela pessoa também. Exatamente, mas muitos dos idosos têm um familiar para poder cuidar, mas muitos não, muitos vivem sozinhos. E aí com essa questão da queda, o processo de recuperação desse indivíduo se torna muito mais difícil por questões fisiológicas, né? Em decorrentes do envelhecimento mesmo. A gente sabe que é natural a recuperação um pouco mais lenta. Dificultar, então a gente parar e analisar, galera, o quanto que é importante a gente falar de força na terceira idade, o quanto que é significativo a gente falar nessa redução de 50%, que a literatura já mostra pra gente aí, na condição, né, na capacidade desse indivíduo idoso empregar força. E aí a gente pensar em que isso está atrelado, galera. A gente tem que pensar ali, a gente sempre quando a gente fala sobre fisiologia, treinamento e biomecânica, a gente pensa em todo aquele processo do sistema nervoso central e enviar aquela informação, né, via neural. Aí você tem reações neuroquímicas ali, possibilitando esse trabalho, essa contração muscular gerando movimento. Eu acredito que todos aqui entendem muito bem esse processo. E a gente sabe que com o processo de envelhecimento, essa cascata de acontecimentos ela acaba sendo comprometida. Justamente porque você tem ali uma diminuição nessa comunicação interneural, dificultando essa ativação dessa musculatura. E aí, professor, o que a gente pode falar do treinamento de força pensando nesse cenário sistema nervoso central e produção de força? E a gente vê como um dos pontos mais importantes com relação às quedas dos idosos, que a gente vê que é a redução na potência muscular, além da força, a redução na potência. Qual que é a diferença entre os dois? A força é aquela capacidade que o sujeito tem em mover uma carga, independente da velocidade que ele esteja executando. E a potência é basicamente a capacidade que esse indivíduo tem em mover a mesma carga, só que de forma mais rápida. Por exemplo, eu tenho a minha massa do peso corporal, eu peso 80 quilos. Então eu tenho uma capacidade de mover esses 80 quilos. Eu posso ser um sujeito forte, mas não ser um sujeito potente. Eu posso conseguir mover esses 80 quilos de forma eficiente, porém não de forma rápida, não de forma potente. Agora, se eu for um indivíduo mais potente, que tenho mais potência, uma capacidade de produzir força rápida, eu tenho uma habilidade maior em acionar esses músculos de forma mais rápida, de forma mais sincrônica também. Por exemplo, para fazer uma tarefa funcional, ele precisa ter uma sincronia entre músculos para realizar padrões de movimento como agachar, empurrar, pegar um objeto no chão. E a gente pensando nisso, quando a gente recebe um idoso na academia muitas vezes para treinar, ou tanto na sala de musculação quanto o personal, a gente vê infelizmente aquela receitinha de médico, e acontece muito, não todos, mas acontece muito que a gente já recebeu, de prescrever o treinamento para idoso, o treinamento mais levinho possível ou aquela hidroginástica básica. E a gente sabe que a hidroginástica pode ser uma das atividades do idoso, mas não vai resolver o problema dele. Porque o idoso precisa de aumento de força, aumento de massa muscular e aumento da potência. E isso não acontece em atividades aquáticas. Por quê? Porque a rotina do dia a dia dele é no chão. Ele vai precisar dessas atividades, treinamento de força, treinamento de potência, para melhorar a qualidade de vida dele no dia a dia. Como a gente implementar o trabalho de potência desse indivíduo idoso dentro de uma sala de musculação, por exemplo? Eu penso em um exercício, por exemplo, sentar e levantar no banquinho. Você prescreveu ali para o indivíduo idoso, senta e levanta no banquinho, 3 séries de 10. Então, conforme ele vai aumentando a força dele, executando esse movimento de forma lenta, você melhorando a capacidade técnica dele, melhorando a habilidade dele agachar e levantar, aumentando ali gradativamente a sobrecarga, o peso externo que ele está utilizando, a partir do momento você vai pedir para ele talvez tirar aquele peso e executar esse movimento de uma forma mais rápida.
descer a excêntrica lenta e pedir para ele acelerar a subida no sentar e levantar. Só aí você já vai estar trabalhando a potência dele. Você está melhorando a habilidade dele em acionar aqueles músculos de forma rápida e de forma simultânea para ele executar aquela tarefa. E isso é uma das formas de você trabalhar a potência com esse idoso. Isso é um ponto muito importante, só complementando. Pessoal, a gente fala o professor Rodrigo colocou muito bem a questão da receita de bolo, porque é muito comum a gente ver isso toda vez que a gente se depara com treinamento de força para idoso. E aí você pode falar assim, poxa, mas o Instituto Corpo e Movimento está falando para poder colocar peso para o idoso. Não é que a gente está falando para colocar peso para o idoso. Sim, deve colocar. Se for para seguir o que a literatura pede, o que a literatura afirma que realmente é correto e eficiente, pensando nos ganhos de força, o livro do Fleck ele menciona isso, ele frisa muito bem essa questão em gráficos, né, nos estudos que foram feitos com esses idosos com relação à resposta ao ganho de força, né, os números, se comparado com um indivíduo mais novo, é até melhor para o idoso se comparado com um indivíduo mais jovem. Então, por que de não... de percentual de ganho de força. Exatamente. O idoso ele tem um percentual de ganho mais rápido do que... um percentual de ganho maior do que o indivíduo mais jovem, né? Se a gente pensar aí nessa relação. Óbvio que o peso total vai ser diferente, Sim. Mas se a gente pensar em percentual, talvez até em muitos casos o idoso tenha um ganho percentual um pouquinho maior, até porque também ele tem uma força muito menor, né? Se a gente pensar em um indivíduo idoso sedentário. Pessoal, então assim, a questão, um ponto muito importante que a gente está levantando aqui, se você analisar, a gente sempre fala sobre o nosso Instagram, nossas redes sociais, a gente fala muito sobre a questão da avaliação funcional. Como que esse idoso vai chegar até você? Como que você vai conseguir estruturar esse treino para esse indivíduo? Se você é personal, você é professor, você é estagiário, como que você vai conseguir estruturar esse programa de treino para ele? É você fazer essa avaliação funcional, que a gente vai se deparar com inúmeras situações. Vai ter muitos idosos que vão chegar na academia com dificuldade de andar e muitos idosos que vão chegar na academia com total autonomia. Então é aí que está o X da questão. Se esse indivíduo tem condição sim de conseguir trabalhar com um treinamento mais intenso, sim, você tem que colocar para ele ali na rotina, colocar ali para ele um programa de treino, prescrever para ele um programa de treino que seja de acordo com o que a literatura pede, trabalhar dentro dos percentuais ali de intensidade para ele, para que gere essas alterações fisiológicas e ele consiga colher os benefícios da prática do treinamento de força. E não simplesmente ficar entregando um pezinho pequenininho para ele, que isso não vai fazer com que esse indivíduo idoso melhore. Entendam, é a questão de você avaliar o perfil. Acho que isso é um ponto muito importante. A gente utilizar uma avaliação da capacidade técnica dele. O que é isso? Galera, é simples. É basicamente você prescrever o exercício para aquela pessoa, ver a habilidade técnica que ele tem de realizar aquele movimento simples de sentar e levantar, como que ele empurra, será que ele consegue estabilizar a escápula, como que ele faz uma remada, estabiliza a escápula direito, consegue manter a coluna em posição neutra. Se ele tem todas essas habilidades preservadas, o peso que ele vai utilizar é basicamente de acordo com a habilidade técnica que ele tem em realizar esses movimentos. Se ele consegue realizar com 5 kg, mantendo uma posição adequada, e com 10 ele não consegue manter a posição adequada, basicamente a gente vai tirar esse peso. E é o que a gente já utiliza com todas as pessoas. E com relação ao volume e intensidade de treinamento, óbvio que a gente não vai colocar um volume de treino absurdo, igual a gente prescreve para um indivíduo mais jovem, até porque esse indivíduo mais idoso ele não vai ter essa condição de suportar essas cargas de treinos totais. Quando a gente fala em carga de treino total, é aquela soma de quantas séries vezes repetições vezes o peso que ele utilizou. Ele não vai conseguir um volume muito grande. Então, volume curto, volume pequeno, intensidade, de repente, de acordo com a técnica dele, uma intensidade pode ser relativamente moderada para alta. Óbvio que você não vai colocar o peso com 100% de ORM, até porque a gente nem vai fazer teste de ORM com o indivíduo idoso. E acho que para fechar esse vídeo, acho que tem um ponto muito importante que eu acho que a gente vai falar agora sobre a famosa sarcopenia, né? O processo de sarcopenia, que é muito falado, mas eu acho que tem esse tópico que eu vou falar assim, é pano para manga para você falar sobre sarcopenia. Pessoal, quando a gente fala, eu mencionei aqui a questão do processo de envelhecimento, né? Processo fisiológico, pessoal, né? A gente pensar em números aqui quando a gente fala
do envelhecimento, a gente tem que pensar em organismo, no organismo do indivíduo de uma forma geral, a gente tem que pensar em fatores hormonais e fatores nutricionais. Se a gente pensar em fatores hormonais, lembrando naquele número que eu dei para vocês como referência, entre 28 e 30 anos, já começa a ter um decréscimo expressivo ali na condição fisiológica do homem, né? Você pode colocar para a mulher, a gente falou, mas homem e mulher até um pouquinho antes, né? Sim. Levando em consideração o organismo da mulher, a gente costuma colocar o homem aqui, entre 28 e 30 anos, se a gente pensar em fator hormonal, você tem uma diminuição também muito grande. Se você fizer um hemograma completo, colher fazer um check-up, esse idoso for fazer um check-up, até a gente fazer uma situação aqui, comparar um idoso destreinado e um idoso treinado, não vai ter comparação ali, vamos pensar em testosterona, os níveis de testosterona dele e de um indivíduo que é sedentário, um indivíduo que não treina, que vive em hipocinesia, que vive uma condição completamente decadente, né? Que infelizmente a gente vê isso, a gente presencia isso, é triste porque a gente não consegue levar a prática da atividade para todas essas pessoas, a gente sabendo que vai fazer com que ele melhore, né? Mas fator hormonal e fator nutricional, sem dúvidas, é muito importante, pessoal. O fator nutricional automaticamente vai influenciar o fator hormonal. A gente sabe isso, não é novidade a gente falar do fator nutricional para a gente pensar em resultados, né, provindos através da prática do treinamento de força. Então, ele vai ter aí uma regressão. Pessoal, a gente pensar em indivíduo idoso, é muito comum a gente ver que o idoso ele tem uma certa diminuição ali do apetite, passa a comer menos, porque ele, queira ou não, ele acaba tendo uma alteração ali também no sistema digestório, que não é nada favorável, e isso automaticamente vai afetar essa produção de hormônio. A gente vê até indivíduos diabéticos hoje em dia que utilizam alguns medicamentos para controlar a diabetes. Muitos desses medicamentos tiram a fome ainda desse indivíduo idoso, e o que é muito comum, e por isso que a gente, como professor de educação física, como personal trainer desses indivíduos, a gente precisa estar muito atento e sempre batendo papo com esses alunos para tentar identificar a rotina deles, tentar identificar se eles estão se alimentando direito. Óbvio, não é nossa função prescrever a alimentação, prescrever a nutrição, mas é nossa função orientar eles da melhor forma possível. Exatamente. Porque a gente tem um contato direto com esses alunos. E a sarcopenia está diretamente relacionada a isso que o Ricardo falou, produção hormonal, questão nutricional. Por quê? A sarcopenia é a redução da massa muscular. A massa muscular tem por consequência a redução da força, a redução da potência, tudo que a gente já falou aqui. E isso é muito importante. Acho que é isso, né, Ricardo? Acho que sobre a sarcopenia acho que tem muito mais conteúdo aí, galera. Aqui é só um resumo. A gente tem lives aí de 1 hora. E aí a gente finaliza aqui esse vídeo. Espero que tenha contribuído muito com o seu conhecimento. E se você gostou, compartilhe esse vídeo, curta. E um detalhe interessante, comenta aqui a sua opinião em relação a isso. Agregue conhecimento, porque o conhecimento deve ser sempre compartilhado. Muito obrigado, galera. É isso aí, pessoal. Estamos aqui para poder descomplicar e facilitar o entendimento de todos com relação à fisiologia, à biomecânica e tudo que está relacionado ao treinamento de força. Juntos seremos maiores e muito mais fortes. A ideia é elevar o nível da nossa categoria. Um abraço.